Então, pessoal, acabamos de finalizar os 5 exercícios da parte 1 da nossa lista de questões. Agora vamos para a parte 2, pessoal. Vamos fazer mais 5 exercícios na parte 2. Beleza? Bora para os exercícios. Questão 6 já é uma questãozinha que está trazendo um texto aí de Hegel, né? Filósofo da modernidade, né? Mas é um texto que está falando aí tá falando sobre o pensamento de Demócrito, né? Ou seja, é um texto que está falando, na verdade, sobre a história antiga, história dos pré-socráticos, né? Vamos ver aí. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava apresentado pelo ou pela... Cara, olha só que legal. Essa é mais uma questão de que você não precisa do texto, desde que você tenha o domínio do conteúdo, né? Saber o que é que o Demócrito estipulava, né, estabelecia como o princípio originário das coisas, ou melhor dizendo, né, a physis. Beleza? Bem, vamos logo para a resposta, né? Nem precisamos do texto. Sabendo do conteúdo, não precisamos do texto. E claro, se você quiser revisar o conteúdo, dá uma olhadinha na aula de pré-socráticos disponíveis no canal, tá bom? Ela tá lá para vocês. Olha aí, ó. Letra E, o átomo, né, pessoal? Que explica o surgimento dos entes, né? O átomo, até 2 séculos atrás, o átomo era entendido como a base da matéria, né? O princípio da matéria. E isso começa a ser formulado lá por Demócrito, né, pessoal? O átomo é o princípio originário, é a physis, como chamavam os pré-socráticos, beleza? Só pra gente chegar a esse denominador comum, embora não tenhamos precisado do texto, mas, claro, se você não tem o domínio do conteúdo, você vai sempre precisar do texto nas questões, né? Vamos dar uma olhadinha bem rápida nesse texto aí. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem. Mas nele, a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de câmbio e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que parece como figura. Uma estátua de ouro, por exemplo. Né? Então ele está vendo ali o princípio originário, o princípio comum, tá bom? O átomo, por exemplo, tá bom? Essa questão é uma questão que o textinho é um textinho um pouco até confuso, né? Ele não é tão esclarecedor assim para você chegar à resposta, né? É uma questão que, se você tiver domínio, você vai sair melhor do que indo só pelo texto, tá bom? Mas dá para você se articular pelas duas formas. Questão 7, pessoal. Olha aí, ó, uma questão que traz um trecho, um fragmento de René Descartes, tá bom? Filósofo da modernidade também. Vamos lá. Em busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de modo crítico como resultado da... Olha só, mais uma questão que dá para ser feita sem o texto, dependendo, claro, do teu domínio do conteúdo, tá bom? René Descartes, né, ele entende, ao contrário de John Locke, na filosofia moderna, que o conhecimento verdadeiro, né, ele é formado a partir do intelecto, a partir da razão, tá bom? E a experiência, ela é uma mera reprodução do intelecto, da razão, tá bom? Então, nesse caso, né, como a questão pede exatamente isso, em busca do conhecimento verdadeiro, de modo crítico, como resultado o autor considera o conhecimento o quê? Investigação da natureza empírica, retomada da tradição intelectual, imposição dos valores ortodoxos, autonomia do sujeito pensante ou liberdade do agente moral, né? Gente, se ele está falando do intelecto do indivíduo, só pode ser a autonomia do sujeito pensante, né? Porque não está ligado às amarras da experiência, às amarras sociais, né? Aos costumes, às sensações que a experiência nos permite, né? Então, pessoal, a autonomia do sujeito pensante, letra
D. Beleza? Show de bola? Vamos então para a questão 8, tá, pessoal? Vamos para a questão 8 aqui agora. Não, peraí, antes da questão 8, vamos dar uma olhadinha no texto também, né? Pra gente não perder essa, essa estratégia. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros, se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaríamos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Né? O que ele está dizendo aí nesse trecho, né? Nesse fragmento? Ele está dizendo basicamente que precisamos do intelecto. O intelecto, ele formula as teorias, ele formula o conhecimento. A experiência por si só nos faz aprender aquilo que alguém já falou, aquilo que já existe, e não formular conhecimento novo. Né? Então, o intelecto é importantíssimo, o intelecto é fundamental para a formação do conhecimento, segundo René Descartes. Portanto, letra D, a autonomia do sujeito pensante, pessoal. Olha aí, pessoal, temos mais uma questão com 2 textinhos, e é uma questão que, mais uma vez, vai falar sobre os filósofos pré-socráticos, pessoal. Beleza? Vamos ver aí, então, né? O que a questão pede. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das... Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição, ou seja, uma oposição entre esses dois autores, Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. Né? Nós temos Heráclito e Éfeso, e Heráclito e Parmênides. Esses dois vão se opor nos seus pensamentos, tá bom? E essa oposição, né, ela se insere no campo de quê? Das investigações do pensamento sistemático, das preocupações do período mitológico, das discussões de base ontológica, das habilidades de retórica sofística, ou das verdades do mundo sensível. E aí, o que vocês acham que pode ser? Acho que de repente é preciso a gente ler o texto, né? Vamos lá. Texto 1, pessoal. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcança 2 vezes a mesma condição. Mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Tá falando sobre o movimento, né? Heráclito tá falando sobre o movimento. Nada acontece 2 vezes da mesma forma. Tudo muda, né? E nessa mudança as coisas se originam, se reformam, se reformulam, né? E o texto 2, do Parmênides. São muitos os sinais de que o ser é ingênito e indestrutível, pois é compacto, inabalável, sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se? Pessoal, Parmênides nesse textinho, um pouquinho mais complexo do que o textinho do Heráclito, né? Ele está falando sobre o uno, né? Sobre o elemento um, né? Que na verdade ele não está falando que o movimento, assim como Heráclito, ele está falando que a ausência do movimento, né, o elemento 1, existe um elemento único, indissociável, que não foi criado por nada, mas é criador de tudo. Esse elemento 1, ele é o originário de todas as coisas. Para o Heráclito, não. Para o Heráclito, todas as coisas se formam a partir do movimento, porque tudo muda, e nessa mudança oriunda do movimento, as coisas se criam e se recriam, né? Então, basicamente, eles estão falando sobre a origem das coisas, de formas diferentes, mas sobre a origem de tudo, a origem da matéria. Portanto, pessoal, só pode ser letra C, né? Discussões de base ontológica. Olha aí, ó. Discussões de base ontológica, letra C. Resposta correta da questão, tá bom?
Os pré-socráticos, de maneira geral, não estão pensando sobre mitologia, não estão pensando sobre retórica, isso é preocupação dos sofistas, né? Não estão pensando em mundo sensível, inteligível, isso vai ser Platão, né? Eles estão falando sobre base ontológica, mas aí é preciso a gente entender, né, o que é essa palavrinha ontologia, né, pessoal? E basicamente, né, parte da filosofia considera a ontologia como uma parte, um campo da filosofia, né, que considera o ser em si mesmo, né, o ser na sua própria essência, pessoal, independente do modo em que o ser se manifesta, tá bom? Ou seja, o estudo da própria existência, o estudo do ser em si, beleza? Show de bola? Então, discussões de base ontológica responde corretamente a questão 8, pessoal. Vamos para a questão 9. Questão 9 está dizendo assim pra gente. Platão... Opa, o computador tá dando sinal aqui, né? Para Platão, tá? O que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto do conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. Era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Certo? Lenta, mas irreversivelmente, a doutrina das ideias do Platão, né, formava-se em sua mente. Tá bom? Pessoal, é uma questão que está falando sobre a teoria das ideias. Olha só, discutimos bastante isso aí nas aulas de Platão, né? Olha aí, o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Claro que não poderia faltar uma questão sobre Platão, né, pessoal? Platão, o nosso magnífico Platão. Ele está pedindo basicamente para você entender a referência da relação entre a razão e a sensação na teoria das ideias do Platão, certo? Então, de acordo com o texto, olha só, ele já está vinculando a questão ao texto, certo? Como Platão se situa diante dessa relação entre razão e sensação, né? Bem, gente, vale a gente lembrar que o Platão divide ali na teoria das ideias o conhecimento em dois mundos, né? O mundo sensível, o mundo da experiência, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, né? E ele vai dizer que todo conhecimento é gerado no mundo das ideias, tá? No mundo inteligível. E a sensação, o mundo sensível, o mundo das experiências, ele é meramente reprodutor, pessoal, das ideias formadas no campo inteligível, tá bom? Dessa forma, olha aí, a nossa resposta só pode ser a letra D, né, pessoal? Olha aí, ó. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Certo? A sensação não é capaz de gerar a veracidade do conhecimento. Show de bola, pessoal? Vamos então para a questão 10. Olha, mais uma questãozinha sobre Platão. Dessa vez trazendo uma imagem clássica aí, né? A imagem chamada Escola de Atenas, né? Que está pintada aí na Capela Sistina, no Vaticano, né? Pintada aí pelos grandes pintores renascentistas, né? A Capela Sistina, liderados por Michelangelo. Vamos lá. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Olha aqui o tio Platão aqui, ó. Esse aqui é o tio Platão, esse coroa aqui, tá vendo? Meio careca e barbudão. Esse é o tio Platão, ó. Ele está apontando para o alto, olha aqui, ó, né? E enquanto ele está dialogando com o seu discípulo, né? Que seria aqui, a princípio, o tio Ari, né? O famoso tio Ari, Aristóteles, né? Olha aí, esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem descobre olha aí, pessoal, suspensão do juízo como reveladora da verdade, realidade inteligível por meio do método dialético, salvação da condição mortal pelo poder de Deus, essência das coisas sensíveis no intelecto divino, ordem intrínseca ao mundo por meio da sensibilidade. Bem, se Platão vai dizer para vocês que
o conhecimento é formado pelo mundo inteligível, né? A gente pode ficar em dúvida de duas alternativas, né? A gente pode ficar em dúvida da letra B, quer dizer, e da letra D. B e D. B de bola e D de Deus, né? Ou divino, tá bom? Vamos ver então a letra B. Realidade inteligível por meio do método dialético, né? Aquele método dialético que o Platão aprendeu com Sócrates e tudo mais, né? É a dialética que vai ser capaz de revelar a realidade inteligível, né? Para os seus seguidores. Seria o filósofo responsável, através da dialética, por revelar a realidade inteligível para os seus discípulos. A letra D diz: essência das coisas sensíveis no intelecto divino. Bem, a essência das coisas sensíveis no intelecto divino poderia até ser, né? Porque se Deus é uma ideia, Deus existe no campo das ideias. Então Deus existe. Nesse caso, a essência das coisas sensíveis, ou seja, a verdadeira, a real coisa, o real objeto, ele está na ideia. A ideia dessas coisas sensíveis está no intelecto, no campo inteligível, né? Mas no intelecto divino, ou seja, Deus é a verdade para tudo. Não é bem isso que Platão está falando, né? Então só pode ser de fato a letra B, pessoal. Olha aí, ó, letra B realmente, né? Realidade inteligível por meio do método dialético, né? A revelação da realidade inteligível através do exercício dialético pelo filósofo é o caminho para a verdade. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Vamos finalizando por aqui nossas questões. Espero que vocês tenham entendido. Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Ficamos aqui com a correção de exercícios de revisão para o Enem. Desejo a todos vocês aqui, olha só, bons estudos, sucesso, tá bom? Nessa jornada que vocês estão enfrentando aí de vestibular, de Enem, tá bom? E espero que todos vocês consigam aí fazer uma boa prova, tá bom? Para isso é preciso aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Foco, relaxa, tá bom? Mantenha a concentração e se acalma, que vai dar tudo certo. Nesses últimos dias, busque aí revisar as aulas que puder, mas sobretudo busque descansar, esfriar a cabeça e relaxar, tá bom? Olha só, aí embaixo tá o canal do curso no YouTube e a página no Instagram e o meu também, né? Professor Edson Damasceno, tanto o canal do YouTube quanto no Instagram. É só botar com esse nome que tá aqui embaixo, tá bom? Que vocês vão acessar. As aulas de filosofia estão no canal do PVS Ação, tá bom? E no meu canal tem diversas outras aulas disponíveis também, tá bom? Beijo nos corações, pessoal. Até mais.